A medida provisória trata do reajuste do salário mínimo proposto pelo governo de 1.302 para 1.320, ou seja, R$18 de aumento. É pouco, nós temos que reclamar, sim, é pouco, mas não vamos deixar de reconhecer. E aí a comissão mista trabalhou o tema de maneira relevante. Primeiro, criou a política de reajuste do salário mínimo, ou seja, dando para o salário mínimo um ganho real anualmente. E nós temos que celebrar, comemorar, valorizar e apoiar, votar a favor. Junto com isso, a comissão chamou para dentro da MP 1172 a MP 1171, criou uma situação um pouco inusitada. E ali dentro, ela colocou duas situações. Primeira, o reajuste da tabela do imposto de renda, que aliás, um dos projetos é da minha autoria. Eu sou a favor do reajuste da tabela do imposto de renda, com o que absolutamente eu concordo. E um segundo item incluiu ali a tributação das offshore, que as pessoas não entendem porque é inglês, mas transformando no português, significa aquelas empresas, grandes empresas, via de regra, que têm muito dinheiro e que investem em empresas no estrangeiro, empresas próprias, exatamente para se livrar do fisco nacional. Descarregam lá a sua carga tributária e não pagam imposto. Aliás, em detrimento da empresa nacional, que não tem subsidiária lá fora, numa concorrência desleal. O grande não paga imposto aqui porque descarrega no offshore. E o pequeno, o médio tem que pagar aqui porque não tem offshore, não tem empresa no estrangeiro. Então eu considero positivo que vamos tributar as empresas nacionais que estão lá no estrangeiro. Qual é o problema? O problema é que aqui, elevando a tabela do imposto de renda, diminui a receita do imposto de renda. E compensa essa perda de receita com a cobrança das offshore. Só que na última hora que estão fazendo, estão tirando as offshore fora. Qual é a minha preocupação? Daqui a pouco seja vetada a tabela do imposto de renda, porque não tem suporte financeiro para aumentar a tabela, porque não garantiram o imposto offshore. Ou seja, o grande vai ganhar de novo. Os grandões vão se favorecer. As grandes empresas, os grandes empresários, aqueles que têm condições de ter empresas e offshore lá no estrangeiro, não vão pagar imposto. E eu quero fazer então esta reclamação, fazer este protesto. Eu quero um salário mínimo maior, política de valorização do salário mínimo, tudo é positivo, diminuir a tabela do imposto de renda, sim, mas não tirar o imposto do offshore.